como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Muito feliz para todos, né? Como eu falei na entrevista, a gente vem na crescente muito grande, 4 vitórias seguidas, eu acho que a confiança vai aumentando, a jogada vai fluindo, então que a gente possa dar sequência no campeonato. Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia te quero mais. O que? Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, Cruz Maltinos e Cruz Maltinas conectados e ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Álvaro Silva, você está conectado no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, deu Vascão, deu Bacalhau, uma vitória sensacional. 1, 2, 3... 4 vitórias consecutivas, o Vascão como é que fala? Embalou, né? Engatou a primeira, engatou a segunda, a terceira e a quarta e o pé no fundo do acelerador rumo à quinta marcha. Quinta vitória, quem sabe, lá na casa do Atlético Mineiro, mas isso é outro jogo, vamos falar desse jogo dessa noite de quarta-feira. Tô chegando mais tarde, peço perdão, tive alguns problemas de logística aqui, assisti o jogo também, fiquei enrolado. Mas, meus amigos, logo de cara é o seguinte, tá? O Vasco venceu pelo placar de 1-0. Vamos falar do jogo, vamos falar aí sobre o John Textor, que perdeu a chance de ficar quieto, vamos falar sobre o Vasco sendo cobrado mais uma vez, sobre Lucas Piton, que vem sendo assediado, jogador ventilado no Vasco, tabela, rodada, entre outros assuntos, até mesmo sobre FIFA, sobre a Argentina, sobre racismo. Vamos abordar várias situações. Se inscreveu, show de bola, é de graça, dá essa força aqui para amigo de vocês. Tá com raiva de mim? Deixa a raiva pra lá, vamos deixar de lado isso aí, todo mundo é Vasco. Vamos embora, família. Se inscreva no canal, é de graça, dá essa força aqui pra gente, pra nós. Deixa o joinha, deixa o like, compartilha também nos seus grupos aí de WhatsApp, é de suma importância. Valeu? Quer concorrer a 2 camisas do Vasco? É o seguinte, se torne membro. A partir de R$2 por mês, você já é membro do canal, concorrendo a 2 camisas originais do nosso Vascão, tá, gente? Olha só, direto e reto ao que nos interessa, né? Ao que nos interessa. O que foi? O David, né? O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr. Caraca, rapaziada, eu Vascão, tô muito feliz, eu não sei você, mas eu tô só motivos pra sorrir, graças ao nosso bom Deus. E olha só, hein, nosso Vasco entrou em campo com a equipe escalada pelo treinador Rafael Paiva, com Léo Jardim, PH, Maicon e Léo, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Bruno Praxedes. Lá no ataque, Adson, ele que passou por exame, foi avaliado, pôde jogar e jogou bem mais uma vez. Verrete e David, né? Fato é, meus amigos, um jogo bastante ali no 220. Não digo tecnicamente, mas um jogo muito disputado, corrido o jogo inteiro. Aquele jogo assim, ó, lá e cá, né? Lá e cá. Uma equipe desce pro ataque, a outra desce. Uma equipe desce, a outra desce. O Vasco ia pro ataque, tentava espetar uma jogada rápida com 3, 4 toques. Já chegava na área do adversário. O Atlético Goianiense roubava a bola, já bem parecido, chegava na nossa área também. Só que o Vasco sempre levando mais perigo. Logo no início ali da primeira etapa, eles levaram um perigo ali numa bola de cabeça, onde Léo Jardim fez uma bela defesa. Tivemos um pênalti, na minha opinião, não é porque o Vasco ganhou não, viu? Mal marcado, Mandrake, o árbitro errou e errou feio, fez uma lambança daquelas. Se eu fosse o árbitro aí, mandava um delivery, entregar uma pizza lá pro árbitro, entendeu? Pagava um churrasquinho pro árbitro na churrascaria, porque pro árbitro não, pro goleiro, ó, eu tô maluco, pro goleiro do Atlético Goianiense, porque o goleiro salvou o árbitro, hein? O goleiro salvou o árbitro, porque já dizia uma velha máxima aí dos goleiros do mundo do futebol: pênalti mal marcado ou roubado, se é que vocês me entendem, não entra. E realmente
o pênalti foi mal marcado e não entrou, né? Porque assim, olhando o lance rapidamente, parecia ser pênalti sim, mas depois analisando no VAR deu pra ver que realmente não teve praticamente contato nenhum, né? Um contatinho ali e nada, o Verratti já caiu rodando e o tombo dele foi até cinematográfico, né? Eu acho que deveriam dar o prêmio de ator da rodada pro Verratti, tá? Não chego a dizer se ele simulou não, mas ele fez um gesto ali que parecia que tinha uma pessoa imaginária ali, dando uma trombada ali, que ele voou mesmo dentro da área, mas não foi pênalti. Eu não sei se o árbitro errou no primeiro momento e quis manter para se impor que estava certo, mas acabou mantendo a cagalhopança. Quem salvou ele foi o goleiro do Dragão, né? Que o Verratti bateu bem, bateu firme, mas o goleiro do Dragão voou e pegou, fez uma belíssima defesa. Fato é, gente, fato é que não parou por aí. 1 minuto e meio depois, outra roubada de bola, Praxedes espetou a bola no meio campo, o Verratti. O Verratti abriu a bola pro Adson, né? O Adson colocou lá no pé do David, dentro da área. O David rolou para trás, Praxedes chegou e colocou para dentro. Parecia ser gol do Vascão, 1-0, mas foi traçada a linha. O Verratti realmente estava à frente na jogada, né? Se fosse a nova regra já em vigência, aquela nova regra que a FIFA está pensando em aderir, esse gol do Vasco, por exemplo, valeria, né? Mas na regra atual, na regra vigente, não vale impedimento bem marcado. Então, pênalti mal marcado a favor do Vasco. Pênalti foi mal marcado. Se o Vasco ganhasse hoje com gol de pênalti, ia ser mandrake. Ia dar todos os motivos para o Atlético Goianiense reclamar depois, tá? A gente ia ter que escutar quieto. O papo é reto, galera. A verdade tem que ser dita. E o gol bem anulado, tá? Ponto. Aí o Hugo Moura levou o amarelo no primeiro tempo e o Matheus Carvalho também. Na minha opinião, o amarelo do Hugo Moura, não foi falta para cartão. Foi uma falta ali quase que ombro a ombro, de cintura. Foi firme, foi dura, mas não vi ali lance para cartão. Não era nem jogada de contra-ataque, coisa e tal. Mas eu acho que ele acabou levando o cartão por uma certa fama, né? Que ele é um jogador que sempre leva cartão, sempre acaba dando umas entradas mais fortes. Eu acho que isso acabou pesando. O árbitro acabou mostrando amarelo. Fato é que o Vasco se portou bem. Logo aos 6 minutos da segunda etapa, jogada trabalhada na entrada da área, David, ó, deu um tapinha, ó, mais uma vez, David, ó, deu um tapinha, o trem tá solto, bota o homem pra correr, zagueiro bateu no muro, mais um gol do DVD. O que foi, produção? Olha quem tá passando, a tropa do DVD, a tropa do DVD. Olha quem tá passando. Meus amigos, golaço do David, né? A bola parece que foi em slow motion, em câmera lenta, mas ela foi lá no cantinho. Como diria o comentarista, o Fábio Sormani, né, da ESPN, ele que fala muito com o Zinho sobre... Ai, minha luz apagou aqui, família. Deixa eu arrumar aqui. Como diria o Fábio Sormani, né, da ESPN, né? Se tivesse mais uma demão de tinta na trave, a bola bateria na trave e não entraria, porque foi bem na conta, foi no cantinho. David conseguiu fazer esse gol, colocar essa bola no limite, né? Abrindo o placar pro Vasco, e depois daí o Vasco ficou bem postado nas suas duas linhas defensivas. Rafael Paiva fez algumas substituições pontuais, Leandrinho entrou bem, o Ryan também entrou bem, né? O Vasco foi ali administrando a partida. O Atlético tentava esboçar uma reação, mas falta, né? O Atlético é um time que corre, que se entrega, mas falta criatividade, falta finalização. Isso foi bom pro Vasco hoje. O Vasco com a marcação bem encaixada. Meus parabéns mais uma vez para a dupla Matheus Carvalho, Hugo Moura, fizeram uma ótima partida. Piton jogou demais hoje, jogou muita bola o Piton, queimou minha língua até mesmo no setor defensivo, roubou muita bola na defesa. Gostei de ver o Piton saindo pelo meio na saída de jogo para puxar o contra-ataque, né? Eu gostei de ver, não é aquele lateral, né? Aquele lateral assim, né? Que só olha para frente, abaixa a cabeça e corre, não, né? Buscando o jogo, as tomadas de bola, gostei de ver. Paulo Henrique também jogou bem, eu achei interessante a dupla de zaga, o Maicon e Léo, quando os dois estão ali focados, entrosados, concentrados, quando o Maicon atinge seu melhor ritmo de jogo na temporada, os dois voam, né? O problema é que quando o Maicon tá com problema físico, não tá correndo direito, tá com dor muscular, quando o Léo tá sem confiança, os dois parecem dois robozão jogando, aí erram tudo, mas hoje deu certo, né? O Léo Jardim também, quando foi acionado, né, conseguiu ali atender as expectativas. O Verratti, embora não tenha feito gol, mais uma vez fez uma boa partida, perdeu um pênalti, mas fez uma boa partida sim. O gol anulado saiu na jogada ali onde o Praxedes entregou para ele e ele puxou o contra-ataque. Depois, na segunda etapa, um jogador fundamental na nossa equipe. Quando ele não faz gol, ele faz sempre uma ótima partida, tá, gente? Fato é
que o nosso Vascão aí, né, emplacando 1, 2, 3, 4 vitórias, né? Vencemos dentro de casa em São Januário a equipe do Fortaleza, viajamos para Porto Alegre, vencemos o Internacional fora de nossos domínios, voltamos para o Rio, vencemos o Corinthians após 14 anos sem vencer o nosso rival do futebol paulista, e agora viajamos para Goiânia e ganhamos fora de casa, com isso 4 vitórias consecutivas, 23 pontos na conta, na bagagem, elevador subindo e o céu é o limite, o Vasco é para quem acredita, né? Já por outro lado, o Atlético Goianiense acumula 8 partidas sem vencer jogando em seus domínios, jogando em casa. Antes dessa partida eram 7 jogos sem vencer, jogando bem, dando trabalho, mas sem conseguir ganhar, empatando ou perdendo. E nessa noite de quarta-feira não foi diferente, deu bacalhau, deu Vascão, o Vasco pelo placar mínimo, é o que eu sempre falo, se a gente ganha todo jogo de 1 a 0, tá ótimo, né? Tá ótimo, né? Por exemplo, a torcida do Mulambo não gosta de ganhar de 1 a 0, o Palmeiras não gosta de ganhar de 1 a 0, rapaz, se o Vasco ganha 10 jogos de 1 a 0, eu tô maravilhoso de feliz, eu sou o homem mais feliz desse mundo, né? Mas é isso, né? Resultado sensacional, meus parabéns pro Rafael Paiva, por todos os jogadores que correram, pela entrega de todos os atletas, né? Pela atitude dos atletas em campo, né? Eu gostei de ver, assim, tô muito satisfeito, meus parabéns, parabéns também para preparador físico do Vasco. O Vasco estava mal no início da temporada, agora o Vasco correu o jogo inteiro em alta vontade, e parabéns também para todos os torcedores que se fizeram presentes, tá, em Goiânia. Só um registro aqui, nossa equipe viaja, né, nessa madrugada aí de quinta-feira para o Rio de Janeiro, o elenco ainda deve treinar na quinta, não acredito que deve treinar, mas a notícia que saiu é que o Vasco viaja para o Rio de Janeiro, tá bom, para depois ir para Belo Horizonte. Inclusive, né, existe até uma expectativa de Dimitri Payet entrar em campo. Então falamos do gol, falamos da vitória do Vascão, daqui a pouco eu vou falar para vocês da tabela, tem outros assuntos, vamos falar aqui da FIFA, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre Ramon Dias, sobre Corinthians, sobre Lucas Piton, sobre mercado da bola aí, de repente zagueiro que o Vasco tá procurando. Então bora lá para a próxima parte do nosso vídeo. Bom, meus amigos, já falamos do jogo do Vasco, já falamos da rodada, já falamos de campo e bola, né? Agora, dando continuidade no nosso conteúdo, meus amigos, é o seguinte, né? Quem tá quase pronto aí, tá quase apto, né, para estar vestindo a camisa do nosso Vasco da Gama e nos representando nas próximas partidas, né, galera? São aí o Alex Teixeira, o Souza, o Coutinho, o Payet e o Emerson Rodrigues, tá? Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodrigues já constam no BID, no boletim informativo diário da CBF. O Emerson Rodrigues também já consta. O Dimitri Payet, existe uma grande possibilidade que ele já possa ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro, tá, gente? Só para ficar aí o registro, tá? Eu quero também agora, né, eu quero dar os parabéns para o zagueiro João Vitor, né, que completou nessa quarta-feira 26 anos. João Vitor, papai do céu, continue te abençoando, um casaca no seu coração e tamo junto, meu camarada. Galera, agora falando um pouco do mercado, né, é o seguinte, a gente vem tomando conhecimento nos últimos dias que Lucas Piton vem recebendo sondagens, um certo tipo de assédio de clubes do futebol europeu. Nós sabemos que o Genoa da Itália tem interesse, que o Nantes da França tem interesse, outros clubes aí vem sondando ele, né, estariam de olho. Aí agora surgiu a notícia que até mesmo o Girona, né, isso mesmo, o Girona também estaria aí interessado em contratar Lucas Piton. Fato é, gente, só para ficar bem claro aqui, que tem muita gente causando um caos desacervado, desnecessário nos bastidores do Vasco em relação ao Lucas Piton, tá, gente? Porque assim, para tirar ele do Vasco, tá? Para tirar ele do Vasco é um dinheiro altíssimo, é um valor exorbitante, tá? É um valor exorbitante aí. Algo, se eu não me engano, acho que é 20 milhões, acho que são 30 milhões de euros, tá? 30 milhões de euros para tirar o Piton do Vasco. Então, para tirar ele, né, vai ter que trazer aí mais ou menos aí para quase que 2 Coutinhos em troca, né, em questão financeira, para tirar o Lucas Piton do Vasco. Mas existe sim uma especulação, um interesse de alguns clubes em relação ao atleta, tá, galera? Agora falando, se tratando aí de zagueiro, né, tem o IR Mina, né, ele estaria aí bem cotado no Vasco, né, só que aí uma coisa eu falo, né, gente? É claro que ele vai estar bem cotado no Vasco, ele é bom zagueiro, né? Do mesmo jeito que outros grandes zagueiros do futebol aí estariam cotados no Vasco. A questão é, tá cotado no Vasco é uma coisa, agora tem possibilidade dele deixar o clube que ele tá para vir jogar no Vasco? Isso já é outra história. Fato é
Ele é um atleta colombiano, tá, gente? Ele tem 29 anos, tem contrato com o Cagliari do futebol, Cagliari Calcio, né? Do futebol italiano até o meio do ano que vem, até junho de 2025. Ele que o melhor pé dele é o pé direito, tem 1,95 de estatura e está avaliado pelo Transfer Market por 3 milhões de euros, algo em torno de 18 milhões de reais, né? Ele que começou a carreira aí no Deportivo Pasto da Colômbia, depois jogou no Independiente Santa Fé da Colômbia, jogou no Palmeiras em 2016, jogou no Barcelona em 2018, no Everton da Inglaterra em 2018, na Fiorentina em 2023 e atualmente veste a camisa do Cagliari Calcio lá do futebol italiano, onde ele tem contrato de pelo menos mais um ano, né, torcedor? Então, é claro, não é uma situação fácil, não é tão simples. Ele chegou no Cagliari em janeiro desse ano, aí quando agora chegou no meio do ano, teve seu contrato renovado para com o Cagliari até o meio do ano que vem, tá? E o Vasco, né, nós sabemos que não tem 18 milhões hoje, né, para honrar esse compromisso aí, tá, gente? Ainda já pegando o gancho, já que eu acabei de falar do Piton, até esqueci de falar dessa situação, nessa quarta-feira o Corinthians acionou a CBF, tá? Isso mesmo, pedindo aí, tá, gente, a CNRDs, tá? Certidões ali na Casa de Resoluções Nacionais da situação de dívidas, tá? Porque o Vasco tem que pagar ao Corinthians aí algo em torno de 9 milhões de reais, tá? 9 milhões de reais devido aí aos outros 20% dos direitos econômicos do Piton que o Vasco acabou adquirindo o atleta quando ele bateu aí 50 jogos com a camisa do Vasco e o Corinthians cobrando o Vasco aí na CBF, lembrando que o Vasco também tem um parcelamento aí acordado com a Elenco Esportes, aonde a última parcela venceu em maio, né? E o Vasco estaria inadimplente. Segundo o Corinthians informou, o Vasco não entrou ali numa, vamos dizer assim, o Vasco não entrou em contato para tentar quitar, para tentar fazer um acordo. Com isso, o Corinthians então já está indo à CBF. Fato é que é mais um probleminha aí. Então a gente começa a observar que o Corinthians está tentando de tudo quanto é jeito dar uma tumultuada. Por outro lado, o Corinthians tem direito de receber sim, né? Tá no contrato, né? O atleta jogava lá, veio pro Vasco, então é direito do Corinthians, né? Mas, por outro lado também, né? O Corinthians deve até as calças para todo mundo, né? Mas o Vasco tem que pagar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Vasco contratou o Piton, o Vasco tem que contratar o Piton. Mais um abacaxi aí pro Pedrinho descascar, para ele ter que se virar com essa situação, né? As outras gestões anteriores fazem as lambanças e no final das contas acaba sobrando novamente, né, para a gestão atual, tá, gente? E além disso, né, agora ainda falando do mercado, o Vasco segue buscando zagueiros, segue mapeando, tá? Não descartou a situação aí do menino lá do Renier, ele que pertence ao Real Madrid, ele que é cria do nosso maior rival, foi ventilado aqui no Vasco, não tá descartado a situação do Renier, ele pode pintar no clube. O Vasco segue no mercado monitorando então zagueiro e possivelmente, quem sabe, algum atacante, tá? Teremos que aguardar essa situação, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui uma situação aqui muito séria, né, que o John Textor, né, ele concedeu entrevista ao GE. Globo, né, e perguntaram várias situações para ele, né, até aí nada a ver com o Vasco, né, mas aí o problema é que perguntaram para ele, né, como ele é dono de uma SAF do Botafogo, perguntaram para ele o que ele acha da situação envolvendo o Vasco e 777, do Vasco ter acionado a justiça e ter tirado a 777 do controle acionário, né? Então quero que vocês acompanhem a manchete na tela, né? John Textor opina sobre a ação do Vasco na justiça. Aí abre aspas para ele. Deveriam ter esperado até a 777 violar alguma cláusula, né? Então, segundo o John Textor, né, o Pedrinho teria que ter esperado aí a 777 não fazer o aporte, o Pedrinho teria que ter esperado aí a 777 quebrar o Vasco, o Pedrinho teria que ter esperado aí, né, o Vasco fechar as portas, né, para poder e a justiça, né? É muito cômodo pro Textor fazer isso, né? Ele fala que isso traz insegurança pro investidor. Mas por que o John Textor não fala que os conterrâneos dele, os americanos lá, o Josh Wander, estão sendo acusados de N situações no mundo inteiro, tá? E eles estão condenados. E por que ele também não falou que o Vasco se livrou de um problema daqueles? Porque hoje era para o Vasco estar com os bens congelados, com os bens penhorados para pagar dívidas da 777 mundo afora, assim como já aconteceu em alguns clubes. Hoje o Vasco, por exemplo, poderia até mesmo estar à venda, assim como um simples produto. Então é muito fácil abrir a boca para falar de uma coisa onde você não sabe, onde você está por fora, né? É muito cômodo trazer a sardinha para o seu lado, não é, seu John Textor? Porque uma vez
que o senhor é dono de SAF, é dono da SAF do Botafogo, é norte-americano também, os caras da 777 são norte-americanos, aí ficou fácil, né? E como se não bastasse, né? Criou aquele alarde todo na CPI do futebol. Eu abri vídeo aqui no canal batendo palma pro John Textor, achando que ele ia arrumar alguma coisa, achando que ele tinha provas contundentes. Ficou provado por A mais B que até agora ele não tem prova de nada. Ele tá só metendo o pé pelas mãos, né? Abre aspas pra dona Leila Pereira, né? Que falou que ele é um senhor desequilibrado. Fica difícil, John Textor, fica difícil. Eu acho que você tem que preocupar é com o Botafogo, é com a SAF do seu time. Deixa o Vasco quieto, tá? Deixa o Vasco quietinho, vai cuidar lá da sua equipe. Essa é minha opinião. Eu acho que o John Textor, né, gente, perdeu a chance de ficar quieto. Ele poderia ter falado assim, eu não sei, em relação a 777, eu não sei. Tem que deixar para os diretores do clube lá e os donos da 777 se resolverem. Eu sei aqui do meu clube. Na minha opinião, cada um age de uma maneira, tá? Sinceramente, que é muito cômodo vir querer surfar na onda, querer vir fazer vitimismo aí, onde o Vasco estava sendo lesado, era pro Vasco hoje estar correndo o risco de fechar as portas, era pro Vasco hoje estar com tudo penhorado, tudo bloqueado na justiça. Isso não aconteceu graças à atitude correta no momento cirúrgico do presidente Pedrinho. Galera, agora eu quero falar para vocês aqui uma situação de esclarecimento, né? Tem alguns inscritos aqui no canal que estão ficando chateados comigo, né? Quando eu falei do Ramon Dias, às vezes alguma galera não prestou atenção em tudo que eu falei, de repente não assistiu o conteúdo inteiro, tem gente que só assiste o começo do que eu tô falando, aí vai fazer outras coisas e não presta atenção na conclusão do raciocínio, aí sai aí, né, aí vem no comentário, fala as coisas, e eu acho bacana quando a pessoa vem dar opinião no comentário, eu respondo todo mundo com educação, dou minha opinião, expondo os pontos de vista, tem gente que não gosta, aí sai e cancela a inscrição, tem gente que gosta e se inscreve, enfim, eu acho que as pessoas têm que começar a entender o seguinte: o Ramon Dias, ele fez o papel dele no Vasco, ele ajudou o Vasco a permanecer na Série A, né? Ele mudou a mentalidade da equipe no ano passado, ele começou bem, mas ele terminou mal, e ponto. No final do trabalho dele, ele se perdeu, o Vasco não estava jogando mais, ele perdeu o elenco estava rachando, estava tendo uma série de problemas, e também não é só culpa dele, culpa também da 777, do Lúcio Barbosa, prometeram, não cumpriram, não trouxeram os reforços que ele pediu, não cumpriram também com o bônus que ele supostamente teria direito, que é uma outra situação. Teve um camarada, um amigo aqui no canal que falou, mas você não sabe se está no contrato, mas em momento nenhum, gente, eu falei que está no contrato. Eu só falei o seguinte: se está no contrato, se estiver no contrato, tem que pagar. Agora, se é uma coisa de boca, aí, meu irmão, aí é amadorismo, aí não existe. Aí vai ficar a palavra de um contra o outro o resto da vida e vida que segue. É isso que eu quero dizer. Então as pessoas têm que parar um pouco para pensar, analisar, entender o raciocínio completo para entender. E outra coisa, né, galera? Eu respondo o comentário de todo mundo, eu dou atenção para todo mundo aqui no canal, no maior educação, né, no maior respeito. Tem canal aí que tem 1 milhão de inscritos aí, de seguidores, e eles não mandam nem bom dia para ninguém. A pessoa manda comentário lá e fica no vácuo a vida inteira. Eu consigo responder todo mundo na medida do possível, ainda assim tem gente que não gosta, né? Então fazer o que, né, gente? Vida que segue. Só que é o seguinte, a minha opinião, eu dei. O Ramon Dias perdeu a chance de ter ficado quieto. Eu não estou tirando a razão dele de cobrar algum valor que ele tenha direito de cobrar do Vasco. Eu não estou tirando isso, gente. Pelo amor de Deus, não interpretem mal. O que eu estou falando é o seguinte: por que ele não fez isso antes? Por que ele não foi na rede social dele antes para contar para a torcida? Por que ele não procurou algum jornalista ou alguma emissora de televisão para conceder uma entrevista exclusiva, né? Falando, olha, eu saí do Vasco por isso, o que aconteceu lá foi assim, estava no contrato isso e isso e não aconteceu. Eu acho que era melhor. Aí no primeiro momento ele falou que não podia falar nada, que era antiético, era antiprofissional. Aí depois que ele vai trabalhar no Corinthians, ele pega o microfone na coletiva de imprensa para falar do Vasco, que isso não é antiprofissional. Então isso não é antiprofissional, isso não é antiético, né? Então não fez sentido. Agora, eu não estou tirando a razão do Ramon Dias se ele tiver certo. E quem vai provar se ele está certo ou está errado é a justiça. Cabe à justiça e os advogados de ambas as partes apresentarem as argumentações, apresentarem ali as suas defesas, e aí o juiz lá, ou o colegiado, vai decidir quem está certo, quem está errado, se vai chegar num acordo, se não vai, se vai ter multa, se tem que pagar, se não tem que pagar. É uma outra história. Eu só achei estranho a forma a qual o ex-treinador do Vasco, Ramon Dias, conduziu toda essa situação. Eu acho que não precisava de todo esse alarde, da forma como foi feita, e eu achei contraditório. No primeiro momento, ele não podia falar nada porque era antiético. Aí agora que ele está em outro clube, em outra agremiação, ele pode falar de outro clube. Aí fica mais antiético ainda. É só isso que eu quero dizer, gente. Mas vamos colocar uma pedra em cima disso. Vida que segue, deixa o Vasco tentar resolver essa situação na FIFA. Os advogados do Vasco vão se debruçar em cima disso. E vida que segue, né? Boa sorte pro Ramon Dias e
bom azar pro Corinthians, que eu quero que o Corinthians caia, porque ele é nosso rival. Se fosse nós na zona do rebaixamento, eles estariam torcendo para nós cairmos, né? Então, boa sorte pro Ramon Dias e pro Emiliano Dias, e vida que segue. Tomara que o Corinthians seja rebaixado e pronto, acabou. Tá bom, galera? Agora é o seguinte, brincadeiras à parte, quero falar com vocês aqui, abrir um parêntese, do futebol mundial. A gente está vivenciando uma polêmica muito pesada aí nas últimas horas, né? Porque foi divulgado aí na rede social aí do Enzo Fernandes, né? O Enzo Fernandes estava fazendo uma live comemorando o título da Copa América dentro de um ônibus com a delegação da Argentina, os jogadores. E ali eles estavam entoando cantos homofóbicos, xenofóbicos e racistas, né? E aí no meio dessa situação, acho que quando ele percebeu que estava ali gravando toda aquela música ali que não poderia ser exposta, né, ele parou de transmitir ao vivo. Mas aí, meu irmão, o mundo inteiro já viu, né, pegou mal, né, e o próprio jogador veio à rede social e digitou um textão pedindo perdão, que é outra coisa que, na minha opinião, se o cara tem boca e tem mão para pegar o celular e gravar um vídeo cantando música racista, né? Aí depois ele só pede desculpa escrito. Na minha opinião, se o cara tem boca para cantar música racista, eu acho que ele deveria fazer a mesma coisa, fazer um vídeo falando, colocando a cara e pedindo desculpa, tá? Essa é minha opinião. Outra bola que eu quero levantar aqui, quando foi que vocês viram um jogador negro, jogador preto jogando na seleção da Argentina? Eu só quero saber isso, tá? Só quero saber isso. Toda vez que um time brasileiro vai jogar na Argentina, seja contra o Boca Juniors, contra o River Plate, contra o Rosário Central, vira e mexe, tem torcedor fazendo gesto de macaco na arquibancada, tem torcedor jogando banana para jogador brasileiro. O Endrick passou por isso lá na Argentina o ano passado. Lá pela Libertadores, jogadores do Palmeiras passaram por isso, jogadores do Palmeiras já passaram por isso também no Uruguai contra o Peñarol, tá? Então não é de hoje essa questão do racismo, essa cultura, tá? Aqui só um parêntese para quem de repente esqueceu ou não conhece a história da Argentina, todo respeito, tá? Gente, sinceramente, um país, não estou generalizando, tem muito argentino, gente boa aí, tem alguns argentinos que moram aqui onde eu moro, não tem nada a ver, mas eu quero dizer o seguinte, no modo geral, num país que era adepto à cultura do nazismo, lá na Segunda Guerra Mundial, um país que se especializou em repassar e revender obras de artes, né, roubadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, durante toda a Europa. Essas obras de arte chegavam aqui escondidas, depois eles faziam documentos falsos para dizerem que essas obras de arte foram feitas na Argentina. Tá? A Argentina, todos nós sabemos, eles são colonizados pelos espanhóis, que é de maioria branca, né? Inclusive a própria Espanha, a gente vive uma polêmica muito grande em cima do Vinícius Júnior, em cima do próprio Lamine Yamal e do Iñaki Williams, que acabaram de ganhar a Eurocopa lá na Alemanha, já passaram por racismo, tá? Aí eu fico vendo essa situação. A Alemanha, que sediou a Segunda Guerra Mundial, os próprios alemães têm vergonha. Eles têm vergonha de falar do que Adolf Hitler fez no país deles. Hoje a seleção da Alemanha dá orgulho de ver jogadores ali interraciais de várias partes do mundo, naturalizados, jogando com a camisa da Alemanha. Dá orgulho de ver a seleção da França com jogadores congoleses, jogadores de outros lugares ali, sul-africanos, da Turquia, de outros países, naturalizados franceses para jogar na França. Aí esses jogadores argentinos entoam esse canto, depois falam assim, é porque foi na euforia, porque nós ganhamos. Então quer dizer que quando você ganha um título, isso te dá direito de cantar uma música racista? É isso, galera, que a gente está vendo no futebol, porque eu já estou vendo aí, nos últimos 20 anos, um movimento de elitização no futebol. Onde os estádios que eram para 100 mil pessoas, hoje são para 40 mil pessoas, onde as empresas ganham 10 vezes mais com muito menos pessoas, onde as camisas estão ficando 10 vezes mais caras do que era, né? Onde a gente começa a ver todo ano jogador aí ganhando bola de ouro, né? Se é que vocês me entendem, da FIFA, que nunca é um jogador negro. Toda vez que o Neymar chegou lá, ele bateu na trave, ele não ganhou e deram uma porrada de bola de ouro pro Messi. Algumas ele mereceu sim, realmente. Agora, outras, a própria mídia bate na FIFA por ter dado bola de ouro pro Messi, onde teve anos que a temporada dele foi pífia, onde ele não jogou nada. Isso é uma vergonha. Aí agora estão fazendo racismo com o Vini Júnior. Eu quero saber o seguinte: quem será que vai levar a bola de ouro esse ano? Será que é o Bellingham? Será que é o Vini Júnior? Sem clubismo aqui, não é porque o Vini Júnior é cria do Flamengo, não. Para mim, qualquer um dos dois que levar, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. E para ser mais sincero ainda, o Vini Júnior, na minha opinião,
Ano que vem ele pode levar, mas eu acho que esse ano o Bellingham tem tá um degrauzinho acima pela temporada que o Bellingham fez lá no City, tá? E por outra coisa, pela Eurocopa que o Bellingham fez com uma seleção da Inglaterra, de certa forma ali, que não jogava bem, que veio aos trampos e barrancos, e o Bellingham ali conseguiu desequilibrar e conseguiu ali ajudar ali a Inglaterra ali no apagar das luzes, até chegaram na final e jogaram de forma honrosa. E a seleção da Inglaterra, que inclusive num passado recente, que eles perderam a Eurocopa, os jogadores da Inglaterra negros, os jogadores pretos da Inglaterra também sofreram racismo dentro dos seus próprios países. Então eu quero saber quando é que isso vai mudar no futebol, quando é que a gente vai acabar com esse negócio no futebol? Não é mimimi, gente, não é nutelagem, não é não, isso tem que acabar, tá ficando nojento, porque então quer dizer o seguinte, se o jogador que joga na Inglaterra, no Brasil, na França, qualquer lugar, se ele ganha uma Copa do Mundo, ele ganha uma Copa das Confederações, ele pode ser branco, preto, amarelo, pardo, tá tudo maravilhoso, tudo mil maravilhas, aí o time perde, aí a culpa é do jogador negro, aí tem que fazer sinal de macaco, aí tem que jogar banana, aí tem que cantar música racista, isso tá errado, tá? Eu tô percebendo aí um movimento, na minha opinião, tá? Na minha opinião, das entidades máximas do futebol, tentando aí dar uma apagada na imagem do nosso querido Pelé. Eu estou percebendo isso. Eles estão tentando colocar, parece que existe um projeto, na minha opinião, parece que existe um projeto para daqui 10, 20, 30 anos se falarem que Messi foi o maior da história, por ser um jogador branco, por ser um jogador aí de origem argentina, por ser um jogador que jogou muitos anos na Espanha, que é um país que está tendo muito problema com racismo, e agora na própria Argentina, que também acabou de tomar essa atitude errada aos jogadores da Argentina. Eu estou percebendo que toda vez que vão falar dos melhores da história, querem colocar Pelé no mesmo balaio do Messi, querem descredibilizar alguma coisa que o Pelé fez ou deixou de fazer, e querem colocar lá nas alturas aquilo que o Messi fez ou deixou de fazer, só porque ele é branco. Isso é racismo, isso é errado. Estão tentando trazer o futebol para uma elite que nunca foi. O futebol nunca foi dessa elite. O futebol é o esporte de mais popularidade no mundo, tá? Porque é o esporte do povo. A própria palavra popular já diz. É um esporte popular, é um esporte do povo. E o povo engloba todas as raças, todas as nações, independentemente do credo, da crença, religião, independentemente da raça, independentemente da sexualidade. Então, 2024, século 21, já passou da hora, tá, gente? Da gente colocar uma pedra em cima disso e parar com essa palhaçada. E agora eu cobro, da FIFA, tá? A FIFA tem que cobrar a Federação Argentina, tá bom? Tem que cobrar ali o Messi, tem que cobrar o jogador que tava gravando, tem que cobrar todos os caras que estavam ali. Tá? Ah, mas foi no momento da euforia, eles pediram desculpa, então quer dizer então que no momento da euforia você pode ser racista? Aí daqui a pouco vai abrir precedente. Ah, no momento da euforia eu fui lá e dei um tiro no outro, matei o outro. Ah, no momento da euforia eu fui lá e quebrei o carro da pessoa, que eu estava feliz, eu pulei em cima do carro da pessoa. Ah, no momento da euforia. Isso não existe. Momento da euforia é momento da euforia, mas tem limite. Tudo tem limite. Até para comemorar um título. Até para comemorar um título. Então significa, se a Argentina ganha em cima do Brasil, eles iam tacar a casca de banana de novo e iam cantar música racista pro Brasil? Então isso tem que parar. Isso tem que acabar, tá? Isso tem que acabar. E eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Tem gente que tem problema de falar. Ah, não, porque você é branco, você tá falando do racismo. Dane-se. Eu não tenho problema nenhum de falar. Porque eu não tenho rabo preso. Não cometi nenhum ato de racismo. Não tô preocupado com isso. Eu tô lutando pela causa. Eu concordo com isso. Eu fico muito chateado quando eu vejo qualquer pessoa agindo dessa forma. Eu tô do lado do Mbappé. Eu tô do lado do Bellingham. Eu tô do lado do Vinícius Júnior. Eu tô do lado do próprio Neymar, que já passou por isso. Eu tô do lado do Endrick. Estou do lado de todos os atletas. De todos os atletas. Agora isso tem que acabar. Essa elitização, essa nutelagem e esse processo aí de tentar desmerecer aquilo que os atletas lá do passado negros fizeram para colocar os brancos de agora num patamar elevado onde não existe. Tem uma frase que o Romário falou que é muito verdade, né? Antigamente, para o cara ser o melhor do mundo, ele tinha que ser o melhor do mundo de verdade. Ele tinha que ser craque, 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 craque mesmo, né? O cara jogava num time menor e arrebentava. Hoje em dia não. O cara é um jogador bom, joga num timaço que faz tudo pra ele só empurra a bola pra dentro e é o melhor do mundo. Hoje em dia, né, entre aspas, né, qualquer jogador vira o melhor jogador do mundo, se é que vocês me entendem. Gente, agora é o seguinte, vamos mudar de assunto?
E agora falando da tabela dos resultados aí, logo depois falando, né, entrando no assunto da tabela, é o seguinte: o Cruzeiro venceu o Bragantino por 2-1, o Bahia perdeu para o Cuiabá jogando em casa também por 2-1, o Juventude empatou com o Galo Mineiro em 1-1, Corinthians ganhou do Criciúma por 2-1 de virada na Arena Itaquera, o Vasco venceu o Atlético Goianiense atuando fora de casa pelo placar mínimo de 1-0, que seja assim até o fim do campeonato, né? Seremos campeões se Deus quiser. Brincadeiras à parte, o São Paulo venceu o Grêmio também pelo placar mínimo de 1-0 jogando em casa, o Botafogo também jogando em casa venceu o Palmeiras por 1-0 apenas, e o Fortaleza, que também venceu aí com placar mais elástico a equipe do Vitória da Bahia, tá, gente? Só um parênteses, nessa rodada me quebrou, viu, gente? Essa rodada me quebrou porque tô acostumado a colocar odds nas minhas bets aqui, mais de um gol por jogo, né? Inclusive essa rodada foram 3 jogos aí, né, com apenas um gol. Então, agora falando da tabela do campeonato, vocês já acompanham a arte na tela completa aí, é o seguinte: após o término das partidas dessa noite de quarta-feira, o Botafogo é o líder isolado com 33 pontos após vencer o confronto direto. O Palmeiras vem na segunda colocação com 33, o nosso rival tem 31 pontos, eles que não jogaram na rodada. O São Paulo, que venceu o Grêmio, já soma 30 pontos, é o quarto colocado. O Bahia tem 30 pontos também, é o quinto. Bahia que perdeu na rodada, viu, gente? O Cruzeiro, que venceu, né, jogando em Minas Gerais, soma 29 pontos e é o sexto colocado ali, fechando a pré-Libertadores. O Fortaleza é o sétimo com 29, o Atlético Paranaense é o oitavo com 25, e o nosso gigante da colina aparece na nona colocação com 23 pontos. Isso mesmo, gente, 23 pontos, 7 pontos apenas separam o Vasco da Gama hoje da zona da Libertadores, isso mesmo, e 3 pontinhos aí separam o Vasco da pré-Libertadores, lógico, sem contar, né, com o campeão, o possível campeão da Libertadores, pois se for um time brasileiro, né, abre-se mais uma vaga, né, aí nesse G4, vira G5, e tem também a Copa do Brasil. Se a equipe que vencer a Copa do Brasil estiver entre os 4 colocados da competição, pode virar G6. Então o Vasco hoje começa a colocar o pé no campo, né, para disputar um campeonato diferente pela Libertadores da América, né, gente? Lembrando que ainda vamos ter a estreia de Coutinho, vamos ter aí Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues. O Vasco vem buscando atletas aí na janela. É claro que todas as outras equipes também estão se reforçando, mas ótimo resultado. O Vasco pega o elevador, uma vitória significativa, uma vitória mais do que importante. Hoje o torcedor do Vasco começa a olhar para a parte de cima da tabela. Hoje o torcedor do Vasco coça a cabeça, faz conta, começa a roer unha, mas não é por medo de ser rebaixado, não é por medo de cair mais uma vez para a tão famigerada Série B, não, mas começa sim a roer unha, a coçar a cabeça, a fazer conta, a calculadora, aquela coisa toda, para a classificação para Libertadores, para secar os rivais. Já tem gente até sonhando, quiçá, talvez, com título, né? Então, resultado maravilhoso. Agora que a gente já falou bastante do Vasco, vamos continuar a falar da tabela. O Bragantino é o 10º colocado ali, exatamente no meio da tabela com 22 pontos, e o Atlético Mineiro é o 11º com 22, o Atlético Mineiro que é o próximo adversário do nosso Vasco na próxima rodada em Belo Horizonte, né, jogando fora de casa, tá, gente? O Juventude é o 12º com 20 pontos, o Internacional, o 13º, tem 19, o Criciúma é o 14º com 17, o Cuiabá é o 15º também com 17, o Vitória é o 16º com 15 pontos, abrindo a zona do rebaixamento, o Corinthians com 15 pontos, o Grêmio é o 18º, tem apenas 11 pontos, mais uma derrota para conta do Grêmio, o Grêmio que está se afundando rodada após rodada. O Atlético Goianiense, né, é um time que joga, que se entrega, que corre, que busca, mas não consegue o resultado, é o penúltimo colocado com apenas 11 pontos, e o nosso rival Fluminense, né, vem fazendo, até aqui, conseguiu fazer uma campanha pior do que a campanha do próprio Vasco na temporada do ano passado, de 2023, porque o Fluminense já está aí, entrando na última rodada com apenas 8 pontos. Se eles perderem, a campanha do primeiro turno do Fluminense esse ano vai ser pior do que a nossa no ano passado, e o abismo cada vez mais se aproximando. Então esse é o registro da tabela, galera, e eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso clube de regatas será imortal. Fiquem aí que eu vou colocar alguns jogadores falando para vocês acompanharem, tá? E tamo junto, meus amigos. Vasco! Muito obrigado, uma noite muito feliz para todos, né? Como eu
falei na entrevista. A gente vem numa crescente muito grande, 4 vitórias seguidas. É lógico que a confiança vai aumentando, a jogada vai fluindo. Então que a gente possa dar sequência no campeonato. Importante, acho que a equipe vem numa crescente. Hoje foi mais um dia para coroar a dedicação e a entrega de todos. Não sei quanto tempo que o Vasco não ganhava 4 partidas seguidas e a gente está conseguindo esse feito. E muito feliz pela dedicação e pela entrega de todos. Sabemos que temos um caminho longo e árduo pela frente, mas creio que a cada dia a gente está se preparando mais para sustentar as adversidades e aos poucos ir conquistando espaço, conquistando o nosso objetivo na competição. Glória a Deus, vamos, isso é Vasco. Isso aí, sim. Mais 3 pontos pra conta, vamos! Bora, Vasco! Vitória muito importante. Exaltar a força do grupo, a mentalidade do grupo. O que a gente está fazendo agora nesses últimos jogos aí, depois do momento que a gente passou, é uma prova de que esse grupo tem uma mentalidade muito forte. E graças a Deus a gente conseguiu mais uma partida, mais uma vitória. E agora é comemorar. E final de semana já temos mais um jogo difícil.